14 de maio de 2008. 2h53 da manhã. Um pai ouve a voz do filho ao telefone dizer apenas, "Oh, merda!" E então, o silêncio. Eles haviam conversado por 47 minutos. O garoto estava bem, só pedindo ajuda com o carro. Nada de grave. E de repente, nada, sem corpo, sem pistas, apenas o vazio. Esta é a história real de Brandon Swanson. Um jovem de 19 anos que, numa noite de maio, sumiu enquanto falava ao telefone com o pai. E até hoje, 17 anos depois, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Mas essa história não é só sobre um mistério, é sobre como um erro fatal da polícia mudou as leis nos Estados Unidos para sempre. Brandon Swanson nasceu em 30 de janeiro de 1989, em Marshall, Minnesota. Uma cidadezinha no meio oeste americano, cercada por fazendas e campos de milho que parecem não ter fim. Ele era um garoto comum, inteligente, responsável. Estava estudando tecnologia em energia eólica. Um rapaz com todo o futuro pela frente. Mas Brandon tinha uma particularidade importante. Ele era legalmente cego de um olho, por causa de uma lesão na infância. Isso significa que ele tinha dificuldade para calcular distâncias e não enxergava bem as laterais. O que chamamos de visão periférica. Preste atenção nesse detalhe. Ele será crucial para entender o que aconteceu a seguir. 13 de maio de 2008. Uma terça-feira. Era o último dia do semestre na faculdade de Brandon. Como qualquer estudante universitário, ele foi comemorar. Primeiro ele foi numa festa em Lind, uma cidade a 11 quilômetros de casa. Depois, descobriu que um amigo estava se despedindo em outra festa, no campus de Canby. A 50 quilômetros de distância. Brandon bebeu um pouco. Testemunhas dizem que foram 1 ou 2 doses de uísque. Mas todo mundo que o viu concorda. Ele não estava bêbado. Falava normalmente. Caminhava normalmente. Pouco depois da meia-noite, Brandon decidiu voltar para casa. E aqui começa o mistério. Para ir de Canby até Marshall, o caminho mais fácil seria pela rodovia principal. Uma estrada asfaltada, iluminada e direta. Mas Brandon escolheu ir pelas estradas de terra, as chamadas backroads. Por quê? Bom, Brandon havia bebido, mesmo que pouco. E mesmo sem estar embriagado, muitos jovens evitam rodovias principais com medo de serem parados pela polícia. Então ele pegou o caminho mais escondido. Foi a decisão que mudou tudo. Era 1h54 da manhã. O telefone dos pais de Brandon tocou. "Pai, eu saí da estrada. O carro caiu numa vala e ficou preso. Mas está tudo bem, não me machuquei." Brandon explicou que o carro estava encalhado. Quando o fundo do veículo fica preso no meio da estrada e as rodas ficam no ar. Mas o carro não estava destruído e ele estava bem. O problema? Ele não sabia exatamente onde estava. Era madrugada, escuro como breu, e ele estava no meio do nada. Mas Brandon acreditava que sabia sua localização. Ele disse aos pais: "Estou perto de Lind." Os pais entraram no carro imediatamente e foram procurá-lo. E aqui começa a parte mais estranha. Durante 47 minutos, Brandon e seu pai ficaram ao telefone, tentando se encontrar. O pai piscava os faróis da caminhonete. Brandon piscava os faróis do carro dele, mas nenhum dos dois via o outro. Como isso era possível? Frustrado, Brandon decidiu: "Vou caminhar até a cidade. Dá para ver as luzes daqui." Ele saiu do carro e começou a andar pelos campos na direção do que achava ser a cidade. Durante a caminhada, ele ia descrevendo tudo para o pai. "Estou pulando cercas, atravessando campos arados. Dá para ouvir água correndo perto." O pai de Brandon estava cada vez mais confuso. Não tinha nenhum rio perto de Lind. Onde diabos o filho estava? E então, aos 47 minutos de ligação, às 2h53 da manhã, Brandon disse apenas: "Oh, merda." E silêncio. A ligação não caiu. Mas Brandon não falava mais nada. O pai gritava: "Brandon, Brandon." Nada, só o silêncio. Brandon Swanson havia desaparecido. Quando amanheceu, os pais de Brandon foram à polícia. E aqui aconteceu algo chocante.
A polícia se recusou a procurar Brandon. O motivo? Ele tinha 19 anos, era adulto. E segundo a polícia, era normal que jovens dessa idade não voltassem para casa depois das festas de fim de semestre. Um policial literalmente disse à mãe de Brandon: "Ele tem o direito de estar desaparecido." Imagine o desespero dessa família. Foram horas perdidas, horas cruciais, porque quando você está perdido no frio, cada minuto conta. Naquela noite, a temperatura estava entre 4 e 7 graus. Brandon estava só de jeans, camiseta e um moletom fino. Se ele estivesse molhado, o frio poderia matá-lo em poucas horas. Finalmente a polícia concordou em ajudar. E quando checaram os registros da operadora de celular, descobriram algo assustador. Brandon não estava perto de Lind. Ele estava a 40 quilômetros de onde achava que estava. Perto de uma cidadezinha chamada Taunton. O carro foi encontrado numa vala, intacto, e dentro dele algo arrepiante. Os óculos de Brandon estavam no banco. Lembrem-se que ele era praticamente cego de um olho. Ele tinha caminhado quilômetros no escuro total, sem os óculos, achando que ia em direção à cidade. Mas como ele se enganou tanto? A teoria é que ele viu um grande silo de grãos com uma luz vermelha no topo. Sem os óculos e na escuridão, ele achou que aquela luz era a cidade de Lind. Ele caminhou para longe da rodovia, para dentro dos campos, na direção errada, direto para o perigo. A polícia trouxe cães farejadores, uma raça especial treinada para seguir cheiros humanos. E eles encontraram o rastro de Brandon. Os cães seguiram o cheiro desde o carro abandonado por quase 5 quilômetros. O rastro passava por campos, por uma fazenda abandonada e ia em direção ao rio Yellow Medicine. E aqui fica perturbador. Um dos cães entrou no rio, atravessou a água gelada e continuou o rastro do outro lado. Isso significa que Brandon pode ter entrado no rio. Mas será que ele conseguiu sair? O rastro continuou até uma estrada de terra ao norte do rio. E então, simplesmente desapareceu. Como se Brandon tivesse evaporado. Fizeram buscas massivas. Centenas de voluntários, helicópteros, mergulhadores vasculharam o rio. Nada. Nenhum corpo. Nenhuma peça de roupa. Nenhum telefone. Nada. Existem 3 teorias principais. Primeira teoria: Brandon caiu no rio e se afogou. Mas rios normalmente devolvem os corpos, e o dele nunca foi encontrado. Segunda teoria: hipotermia. Quando o cérebro fica confuso pelo frio extremo, a pessoa sente um calor falso e começa a tirar a roupa, mas nenhuma roupa foi achada. E a terceira teoria, a mais provável: naquela região, existem fazendas antigas com cisternas, grandes buracos de água cobertos por madeira podre e vegetação. Brandon, cego de um olho, sem óculos e no escuro total, pode ter pisado em uma dessas coberturas e caído. Seria uma queda súbita e inesperada. A família de Brandon poderia ter se perdido na dor, mas eles lutaram para mudar o sistema. Por causa daquela recusa inicial da polícia, os pais dele fizeram campanha no estado de Minnesota. E em 2009, foi criada a Lei de Brandon. Essa lei mudou tudo. Agora, a polícia não pode se recusar a procurar alguém só porque é adulto. Se há sinais de perigo, a busca tem que começar imediatamente. Essa lei já salvou inúmeras vidas. O legado de Brandon é este. Ele pode não ter sido encontrado, mas graças a ele, muitos outros foram. Faz 17 anos que Brandon desapareceu. O caso continua aberto. A família mantém a luz da varanda acesa todas as noites, esperando que um dia Brandon volte para casa. O que sabemos é que uma combinação cruel de pequenos erros. Uma estrada errada, uma luz confundida, óculos esquecidos, o levou para longe de todos nós. Mas ele não foi esquecido. Toda vez que uma busca começa imediatamente e uma vida é salva, Brandon está lá. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. A família de Brandon ainda procura respostas. E nós continuaremos contando essas histórias. Até a próxima.